Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da FAME 2020-1, questão de física, pessoal, elaborada pela banca da Fundep, tá? Então, olha só, essa questão é uma questão que ela tem uma conversa imensa, um texto gigante, e o pior é que tem no meio desse texto uma informaçãozinha que vai ser interessante. Ele vai falar do furacão, né? Tornados e furacões são fenômenos diferentes que podem causar grande destruição por onde passam. Enquanto o tornado pode ser visto a olho nu, o furacão não, uma vez que apresenta grande extensão e pode durar até uma semana. A seguir, é possível perceber um furacão aproximando-se do continente. Beleza, é uma imagem de satélite, tá? Aí ele fala assim, nesse fenômeno, o ar e o vapor de água quente sobem, deixando uma região de baixa pressão ocupada pelo ar frio, que possui uma pressão maior. Porém, ao ser aquecido, também sobe em movimentos circulares. O ar aquecido sobe em movimentos circulares. Legal. O chamado olho do furacão apresenta uma velocidade relativamente baixa, de aproximadamente 30 km por hora, o que o diferencia do que é apresentado na reportagem, cujo título é apresentado a seguir. Então aqui era o texto, aqui é o título de uma reportagem. Furacão Dorian chega às Bahamas na categoria 5 e com ventos de 295 km por hora. Então lá era 30, aqui já é 295. Segundo o Centro Nacional de Furacões em Miami, há risco de que o fenômeno desenvolva velocidades de até 320 km por hora e cause a destruição extrema nas áreas afetadas por várias horas. A diferença apresentada para as velocidades deve-se a quem? Então, as velocidades estão diferentes. Essa foi a velocidade apresentada, aqui era 295, aqui já era 320 km por hora e pelo que deu a entender, estamos falando sempre do mesmo furacão, tá? Estamos falando sempre do mesmo furacão. Beleza. Bom, aí ele fala, a diferença apresentada deve-se ao fenômeno da convecção térmica, que apresenta um movimento mais lento na subida do fluido quente do que na descida do fluido. Ô, pessoal, olha só, na verdade, a diferença, a velocidade de subida vai ser dada pela diferença de densidade, que a diferença de densidade é tanto para subir quanto para descer. Então, não faz sentido falar que a diferença de velocidade se deve à diferença de densidade. Não faz sentido. Depois, deve-se ao movimento aproximadamente circular. Repara que o texto falou em movimento circular e a frase da letra B falou de movimento circular. Beleza. Na letra C, ele fala ao fenômeno de convecção térmica de novo, juntamente com a radiação que tende a aquecer mais o fluido, aumentando sua velocidade nas extremidades. Pessoal, a radiação pode aquecer o fluido, mas aquece pouco. A convecção também existe, mas não teria motivo para ser um aquecimento diferente no meio e nas extremidades, para ponto de promover uma diferença de velocidade. De novo, a letra D também não rola não. A letra C também não rola não. Se você parar para prestar atenção, a letra B e a letra D, isso é bem recorrente. Isso é bem recorrente nas provas da Fundep, tá, pessoal? Ele bota assim, os distratores sempre fica ali entre dois, às vezes, que você não sabe em qual que você vai chutar, às vezes, né? Então, olha a diferença da B para D. Movimento aproximadamente circular, no qual as velocidades lineares e angulares são maiores na superfície do que no centro. E depois, movimento aproximadamente circular, no qual a velocidade
angular na superfície e no centro são aproximadamente iguais. Então, repara, cara, que ele meio que, a letra B meio que contradiz um pouquinho a letra D. Um pouco. Porque ali não fala de velocidade linear, aqui só fala de velocidade angular e aqui fala das duas, tá? Mas o que ele falou da angular está contradizendo o que está escrito na letra D, tá? Então, show! Bom, ele já deu a dica que as partículas têm um movimento aproximadamente circular, massa. Então, eu vim aqui, falei, ó, imagina que aqui é o olho do furacão, aqui é uma partícula que está mais perto do olho e aqui é uma partícula que está mais longe do olho. Existe uma força que faz essas partículas rodarem, tá? Então, olha só que interessante, automaticamente, repara, a bolinha vermelha e a bolinha amarela, elas vão rodar juntas. O tempo de uma volta de uma é o tempo de uma volta da outra. Só que não precisa ir muito longe. Se você olhar para aqui, se você olhar para a animação que eu fiz, você já vai ver o seguinte, a bolinha 1 está devagar e a bolinha 2 está rápida. E esse devagar que eu estou falando é metro por segundo. Lá e metro por segundo aqui. Então, vamos lá, olha só, o que acontece? Quando a gente fala em velocidade angular, o que é velocidade angular? É a razão entre o deslocamento angular e o tempo. É quantos radianos andou dividido pelo tempo. Então, repara, quantos radianos a bolinha andou? Uma volta, 2π. Quantos radianos a bolinha 2 andou? Uma volta, 2π. Então, repara que os deltas, tetas, os deslocamentos angulares seriam iguais e os tempos seriam juntos, porque elas rodaram juntas. Então, automaticamente, o que acontece? As velocidades angulares 1 e 2 são iguais. E as velocidades lineares, professor? Não, você já viu que a bolinha 1 anda uma distância pequena, a bolinha 2 anda uma distância grande no mesmo tempo da pequena. Então, repara, olha só, a distância que a bolinha 1 anda é menor que a bolinha 2. Os tempos são iguais, então, se a distância é menor, a velocidade da bolinha 1 é menor. A gente viu que a bolinha 1 andou devagarzinho e a bolinha laranja andou rápido. Então, quando você está mais perto do olho do furacão, a velocidade de giro é menor. Quando você está longe do olho do furacão, a velocidade de giro é maior, tá? E aí, automaticamente, a gente cai na alternativa da letra D, onde ele falava que a velocidade angular no meio e a velocidade angular na borda é aproximadamente a mesma, tá? Mas a velocidade linear não, a velocidade linear é diferente. Aqui a velocidade é menor do que lá, a velocidade linear, tá? Por isso, alternativa letra D. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão.